Você sabia que uma pessoa é capaz de ser mentirosa, covarde e conivente em menos de 90 segundos? Pois é, o atual presidente do Senado deu uma demonstração clara de como isso é possível. Em uma entrevista à Rede TV, ele foi perguntado sobre um possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja só como ele começou a sua resposta. Nós temos muitos problemas no Brasil. Não será o presidente do Senado Federal que vai criar mais um problema para o Brasil. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. Isso é mentira. Se não é o Senado, quem seria? Afinal de contas, o Senado é o único com o poder de julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a resposta dele ainda foi piorando. Veja só. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Impeachment é uma medida muito dura. A legislação deveria ser mudada. Vai ver, o cenário ideal para ele seria que alguém pudesse dizer aos ministros: é muito feio o que vocês estão fazendo. Não pode fazer isso, tá bom? Pois é, mas calma que a resposta piora ainda mais. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder. A Constituição Federal já prevê isso. Na teoria está tudo ótimo. O problema sempre foi a prática, e é justamente por isso que se discute a possibilidade de impeachment. Mas na visão de Alcolumbre, não. Porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. Eu tenho certeza que o impeachment de um ministro como Alexandre de Moraes causaria um problema muito melhor de ser resolvido pelos brasileiros do que os inúmeros problemas causados pela permanência dele no cargo. Mas Alcolumbre tem a solução definitiva. Veja só. Qual é o melhor caminho? Não é o impeachment. O melhor caminho é a pacificação do Brasil, a harmonia entre os poderes e cada um entender as suas atribuições e cada um cumprir com as suas atribuições, repito, sem adentrar nas agendas que são de competências de outro poder. Aí nós vamos resolver o que está estabelecido na lei, na Constituição brasileira. Harmonia e independência dos poderes, cada um cumprindo com as suas atribuições. Resumindo, a posição dele é de que as coisas devem permanecer como estão. Tudo muito bonito na teoria, mas na prática acontece sempre justamente o contrário. Quem poderia mudar essa situação e dar um recado para os demais ministros de que eles não são intocáveis e não podem fazer o que quiserem no Brasil, não o faz. Em outras palavras, covardia e conivência. No entanto, pelo menos tivemos hoje uma boa notícia. Em mais uma demonstração de que não precisa de oposição para destruir o seu próprio governo, Lula confirmou hoje a escolha de Gleisi Hoffmann para assumir a Secretaria das Relações Institucionais, a pasta que é responsável pela articulação do governo. Para que você tenha ideia do quanto essa decisão é controversa, digamos assim, veja só o quanto os pseudojornalistas militantes estão pirando com essa notícia. Você ser articulador é uma habilidade, assim como você ser um bom orador, assim, é uma habilidade política que você tem. A imagem que a gente tem da Gleisi é que ela não tem essa habilidade, ela não é talhada para o cargo, ela não seria assim uma grande articuladora. E eu fico pensando na situação do ministro da Fazenda, que a primeira derrota de Haddad veio da boca de Gleisi, numa entrevista que ele deu aqui no Estúdio I, você vai se lembrar disso, no final de 2022, o governo Lula não tinha nem tomado posse, ela dá uma entrevista aqui, na prática desautorizando o que a Fazenda estava ali planejando. O ambiente hoje aqui no Palácio Planalto é de terremoto, todo mundo pego de surpresa com essa nota que foi enviada pela Secretaria de Comunicação Social, chegou há pouco nos grupos dos aplicativos de mensagem dos setoristas do Planalto. Mas nesse momento, dado o que a gente tem de informação e de histórico, a gente acaba tendo na articulação política alguém que vai fazer um embate político com o ministro da Fazenda. No momento em que o ministro da Fazenda me parecia ainda mais necessário, quer dizer, fortalecer o ministro da Fazenda seria ainda mais importante justamente para que o governo tivesse alguma tranquilidade na área econômica. E não é isso que o presidente opta. Ontem eu falava com um aliado no PT do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e essa pessoa dizia: a Gleisi será ministra.
perdemos a disputa dentro do governo. E a avaliação de aliados, isso não é uma avaliação de oposição e nem da turma do Centrão, que joga junto, hora joga separado do governo Lula. É de que um Lula está dobrando a aposta na agenda da esquerda. A minha opinião é muito clara. Deixe a Gleisi trabalhar. Quanto mais ela trabalhar para o governo, pior para o governo. E por falar em boas notícias, eu tenho um recado muito importante para você. Olha só, você sabia que existe uma ferramenta de inteligência artificial no estilo ChatGPT, só que do Elon Musk? Pois é, o Grok é uma ferramenta que possui os recursos das demais ferramentas de inteligência artificial pagas, só que de forma gratuita. Pelo menos por enquanto, pois a promessa é de que, enquanto os servidores suportarem o número de usuários, esse sistema não será cobrado. Inclusive, apenas há alguns dias, Elon Musk lançou a terceira e mais recente versão dessa ferramenta, que já está disponível também de forma gratuita, o Grok 3. É realmente inacreditável o que o Grok é capaz de fazer. Ele vai muito, mas muito além de um simples chat de texto. Ele é capaz de produzir imagens de acordo com aquilo que você pedir, incluindo imagens de pessoas famosas fazendo coisas fora da sua rotina, ou nem tão fora assim, se é que você me entende. O Grok 3 também é capaz de analisar imagens que você enviar, como fotos ou gráficos, interpretar PDF e até mesmo processar outros tipos de arquivos. Praticamente qualquer tipo de informação que você possa imaginar, ele é capaz de encontrar, desde as mais simples até as mais complexas. Agora, a melhor parte para mim ainda é essa. Ao contrário de outras inteligências artificiais que evitam temas polêmicos ou dão respostas genéricas, o Grok responde com honestidade e lógica, mesmo as perguntas mais delicadas, desde que respeitem o limite ético básico, é claro. Ou seja, é uma ferramenta de inteligência artificial praticamente sem censura, algo que já era de se esperar levando-se em conta o histórico do seu proprietário, não é mesmo? A boa notícia é que é muito fácil de aprender a utilizar os recursos do Grok 3, desde os mais simples até os mais avançados. E para ajudar nesse sentido, eu preparei para você um e-book em formato de um tutorial super detalhado. Aliás, me desculpe, quem preparou foi a própria inteligência artificial e em questão de minutos. Eu apenas precisei organizar o texto dentro de um layout e gerar o PDF. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 29,90, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que eu deixei aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Se eu fosse você, eu faria isso agora mesmo, para aproveitar enquanto essa ferramenta ainda é 100% gratuita. Se bem que depois que você descobrir tudo aquilo que ela é capaz de fazer por você, eu tenho certeza que até mesmo um plano pago parecerá de graça.